Oi, meu nome é Isaac, sejam todos bem-vindos a mais uma aula sobre conceitos básicos e nomenclatura. Iremos resolver o exercício 8. No ambiente marinho, as espécies que se reproduzem por fecundação externa desenvolvem mecanismos químicos para que os gametas masculinos, espermatozoides, e os gametas femininos, ogônias, se reconheçam e se atraiam mutuamente. No caso das algas pardas do gênero Fucus, a liberação do oogônio na água é acompanhada da produção de um hidrocarboneto denominado fucoserrateno, que além de induzir a liberação dos espermatozoides, orienta aqueles que estão nadando sem rumo a nadar em espiral na direção do ogônio, promovendo a fecundação. Ocorre que o fucoserrateno pode ter seu efeito imitado pelo hexano, um hidrocarboneto derivado do petróleo. Quando há um vazamento de petróleo no mar, a concentração de hexano aumenta muito na região, estimulando a emissão de espermatozoides na ausência de oogônios a serem fecundados, o que provoca uma queda significativa da população dessas algas. Esse fato foi observado pela primeira vez em 1960, quando a Fucus desapareceu quase completamente da costa sudoeste da Inglaterra, após o naufrágio de um navio petroleiro. Dada a fórmula simplificada do fucoserrateno, indique sua fórmula molecular. Meu Deus, professor, um texto desse tamanho, para quê? Exatamente, isso aqui é perca de tempo. Eu peço para os alunos, sempre que forem resolver questões do Enem, deem uma olhada na pergunta, dá uma olhada no comando. Se a pergunta é sobre o texto, você volta para o texto, porque você leu e não entendeu, não faz sentido ler um texto sem saber o objetivo. O objetivo aqui, ele não está no texto, ele está na estrutura, na fórmula. Dá uma olhada aí na pergunta. Dada a fórmula simplificada do fucoserrateno, indique sua fórmula molecular. Então não há necessidade de você perder seu tempo lendo esse texto. Quando você chegar em casa com a sua prova do Enem, aí você vai ler a questão todinha, ler o texto, acha interessante, mas na prova do Enem não leia texto, a não ser que a pergunta seja sobre o texto, tá bom? Então, pega uma questão, leia o comando. O que é o comando? Leia a pergunta. Aí, de duas uma, ou a resposta está no texto ou está em outro lugar. Como você observa aqui, tem uma fórmula. Para os alunos de química, eu sempre falo o seguinte: se tiver fórmula, a pergunta vai ser sobre a fórmula. Se tiver tabela, a pergunta vai ser da tabela. Se tiver um gráfico, a pergunta vai ser sobre o gráfico. Agora, se não tiver nenhum desses três, a resposta ou está no texto ou está em seu conhecimento, tá bom? Se tiver no texto, você recorre ao texto. Se tiver no seu conhecimento, se você leu sobre o assunto, sabe alguma coisa sobre isso, aí você responde. Se você não sabe, chuta a alternativa. Vamos dar uma olhada nessa fórmula aqui, ó. Tio, como é que isso aí é uma fórmula? É isso mesmo. Isso aqui é uma fórmula. Essa fórmula aqui é conhecida como fórmula de bastão. Por que ela é conhecida como fórmula de bastão? Porque você enxerga nela só as ligações. E aí, como é que eu faço para chegar na fórmula molecular? Não foi isso que ele pediu, ó? Dada a fórmula simplificada do fucoserrateno, indica a fórmula molecular. É bem simples, ó. Em cada um desses vértices, você vai colocar o elemento químico carbono. Então, aqui na ponta, eu tenho carbono. Nessa outra ponta aqui, eu tenho carbono, mais um carbono aqui embaixo, um carbono aqui em cima, um carbono aqui, mais um carbono na frente, um carbono aqui em cima e finalizando a presença de mais um carbono. Aí o que acontece? Depois que você identifica todos os carbonos, você começa a escrever a fórmula. A fórmula vai ser C com quantos carbonos? Conta com o tio, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8. Então aqui vai ser C8. Bom, observe, quando a fórmula for desse tipo de bastão e não aparece nenhum elemento químico, é porque nós estamos falando de um hidrocarboneto. Hidro vem de quê? Hidrogênio. E carboneto? Carbono. Ou seja, nessa fórmula eu tenho a presença de hidrogênios e de carbono. Nós já identificamos o carbono. São quantos carbonos? São 8 carbonos. Agora falta identificar quem? Os hidrogênios. Simples. Observe, esse carbono aqui, ele tem uma ligação dupla. Só que o carbono, como os senhores e as senhoras já sabem, ele é tetravalente. Isso quer dizer o quê? Que ele tem direito a 4 ligações. Esse carbono aqui, ele tem 2 ligações. Para 4 ligações, faltam 2. Então é necessário ele se ligar a outros 2 hidrogênios. Esse carbono aqui, ó, ele já tem uma ligação dupla desse lado esquerdo e uma ligação simples desse lado direito. Então 2 mais 1 dá 3, falta uma ligação. Ele é obrigado a se ligar a um hidrogênio. Por que ele é obrigado a se ligar ao hidrogênio? Porque o hidrogênio, ele é monovalente. Isso quer dizer o quê? Que o hidrogênio tem direito a uma ligação. Então, se o hidrogênio tem direito a uma ligação e o carbono precisa de mais uma ligação, ele vai se ligar a quem? Ao hidrogênio. Nesse caso aí desse carbono, ele só precisar de mais uma ligação. Dá uma olhada nesse carbono aqui, ó. Esse carbono tem à sua esquerda uma ligação simples e à sua direita uma ligação dupla. Se eu pegar a simples mais a dupla, dão 3 ligações. Então, esse carbono aqui, ele precisa de mais uma ligação para completar as 4 ligações, porque ele é tetravalente. Então, aqui eu vou colocar o quê? Outro hidrogênio. Esse carbono aqui, ele já tem do seu lado esquerdo uma ligação dupla e do seu lado direito uma ligação simples. 2 mais 1, 3. Está faltando uma ligação para completar as 4. Então aqui ele é obrigado a se ligar a quem? A um hidrogênio. Esse carbono aqui, ó, ele tem do seu lado direito uma ligação dupla e do seu lado esquerdo uma ligação simples. 2 mais 1, 3. Está faltando uma ligação para ele completar as 4 ligações. Então aqui ele vai se ligar a um hidrogênio. Esse carbono aqui, ele tem do seu lado direito uma ligação simples e do seu lado esquerdo uma ligação dupla. 1 mais 2, 3. Para 4 ligações, falta um hidrogênio. Então, com ele se ligando ao hidrogênio, ele tem mais uma ligação. Então, dá um total de 4 ligações, porque o carbono, ele é tetravalente. Pronto. Já esse carbono aqui, ó, ele tem uma ligação simples à direita e uma ligação simples à esquerda. 1 mais 1, 2. Para 4, faltam 2 ligações. Então, nesse caso, esse carbono aqui, ele é obrigado a se ligar a 2 hidrogênios. Já esse último carbono aqui, ele só tem uma ligação simples à sua esquerda. Se ele é carbono e ele tem direito a 4 ligações, isso quer dizer que está faltando 3 ligações. Então esse carbono ele vai se ligar a 3 hidrogênios. Pronto. Agora falta a gente só contar o número de hidrogênios. Vamos contar agora contigo. Aqui eu tenho 2 hidrogênios, mais um 3, mais um 4, mais um 5, mais um 6, mais um 7, mais 2, 9, mais 3, 12. Então aqui a quantidade de hidrogênio vai ser 12. Qual é a fórmula molecular? C8H12. Tchau e até a próxima aula. Não se esqueça de deixar o seu like se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Até a próxima. Tchau.